Oi, 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 olha nós aqui de novo. Oi, pessoal, aqui é a pastora Martinha, para iniciar a terceira lição do nosso curso teológico. Nós estamos na introdução à teologia. Essa aula ela é direcionada à turma do Ministério Virtude, a turma 2, que está iniciando aí a teologia. Nós já falamos de muitas coisas, procurem no nosso canal. Eu estou transmitindo aqui no Instagram, mas depois nós vamos passar para o nosso canal no YouTube para deixar mais organizadinho, tá? E você que entrou aqui de repente, você não entrou de gaiato no navio, porque Deus tem propósito em tudo, tá? Então nós já falamos sobre o que significa teologia, nós já falamos quem quer fazer obra de Deus, antes de qualquer coisa, antes de querer até mesmo estudar sobre teologia, tem que ser uma pessoa convertida, tem que ser uma pessoa batizada. Nós já falamos o que é conversão, nós falamos todos os pontos sobre o que é conversão, procure no nosso canal. E nós falamos, que a conversão diária se chama santificação, também falamos o que é santificação. E nós já falamos também, que santificando diariamente, nós vamos preservar a salvação. E na última aula, eu fiz um resumo, dei a aula ao vivo, na classe, na Virtude, e eu recapitulei, eu fiz um resumo falando sobre a salvação, tudo sobre a salvação, o que é salvação, o que é que nós precisamos saber sobre a salvação, até porque nós temos que saber para nós e para os outros, para ensinar, para pregar, para evangelizar, tá bom? E agora nós vamos para a terceira lição. A terceira lição, nós vamos iniciar ela, tá? Terceira lição é a igreja de Jesus. Nós vamos falar sobre a igreja, Você tem que conhecer bem sobre a igreja, precisa saber, o que é a igreja, para que ela existe, por que eu preciso ir para a igreja, Então vamos aí começar aí falando sobre a igreja, tá? Vamos lá em Efésios 2:19, vamos para a abertura, vamos ler em Efésios 2:19. Você que está comigo aí, pega a sua Bíblia, não fique esperando só eu ler, não. Pega a sua Bíblia, marca, tá? Isso aqui tudo depois vira esboço, Você que está fazendo a teologia para ser um pregador, já é um pregador, isso tudo serve de esboço para você, De anotações. Pegue sempre um caderno, anote, marque a sua Bíblia. Efésios 2:19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aleluia! Você converteu, você está preservando a sua salvação, você agora é um salvo, então agora você é da família de Deus. Essa família se chama igreja, A igreja do Senhor. Agora você não é mais forasteiro, como diz aqui a palavra, você não é mais estrangeiro, você não é mais um estranho, você é da família do Senhor, glória a Deus. Agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído nessa família, A família de Deus te adotou. E você é tão importante como qualquer outro membro. Ah, pastor, acabei de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Acabei de confessar. E o outro, eu sou menos importante do que aquele que nasceu no berço evangélico? De forma alguma. Você é tão filho agora de Deus quanto aquele que nasceu no berço evangélico, que nasceu dentro da igreja. Aleluia. A palavra igreja nessa lição não está restrita a uma denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos, tá? Então nós estamos falando de uma igreja do Senhor espalhada em toda a terra. Não é só a igreja Virtude, não é a igreja Assembleia, não é a igreja A, B, C ou D, não. É a igreja do Senhor, corpo vivo de Cristo. Por toda a terra tem os filhos do Senhor, Aquele que fala lá em japonês, lá no Japão, ele é tão filho quanto eu, Que sou aqui brasileira, O norte-americano, que mora lá nos Estados Unidos, fala inglês, ele é tão filho quanto eu, que moro aqui no Brasil. Então, não é uma igreja placa, mas uma igreja viva por toda a terra.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, né? Olha que coisa interessante. Depois do plano idealizado por Deus para nos salvar, para salvar o homem, a igreja, depois disso, é a melhor proposta de Deus para nós. Por quê? Porque depois de sermos salvos, de recebermos a salvação, nós temos que conservar a salvação e a igreja é que vai nos ajudar a firmar nessa salvação. Né? Nós não podemos simplesmente aceitar Jesus, receber Jesus, levantar a mão, eu quero Jesus e pronto. E agora? Eu vou fazer o quê? Então, a igreja vai nos ajudar, a igreja vai nos ensinar, a igreja vai nos instruir, né? Nós somos uma família que caminha juntos, rumo ao céu. Sozinhos é mais difícil. Então, a igreja é um plano lindo que Deus, né, ele traçou para nós. Ele teve o plano magnífico da salvação, que foi enviar Jesus para morrer em nosso lugar. E sabendo que seria difícil para nós mantermos dentro deste caminho por nós mesmos, sozinhos, né? Ele deixa a igreja, aleluia, a igreja do Senhor, para termos pessoas para caminhar juntos, glória a Deus. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo, né, porta-voz da salvação para outras pessoas, né? Agora a gente é inserido no corpo de Cristo, nós somos agora porta-voz, aquilo que Jesus fez conosco na nossa vida, que nós aprendemos dele, agora nós viramos porta-vozes dele, agora nós falamos sobre ele para outras pessoas também serem alcançadas. Da mesma forma que você foi alcançado, você como igreja, né, fazendo parte da igreja da família de Deus, você também vai pregar o evangelho e trazer muitas pessoas também para essa família, aleluia. A igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, aleluia. É um organismo, uma organização que tem a vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Então, as regras da igreja, desse organismo, dessa organização, não é a regra dos governos terrenos, é a regra de Deus, é a regra de Jesus, né? Ele é o nosso líder maior nessa igreja universal, nessa igreja espalhada por toda a terra, nessa igreja organismo, né, de Cristo. Bichinho aqui. Então, é lindo poder fazer parte, né, da igreja do Senhor. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra, né? Cristo voltou para o Pai, mas ele deixou aqui a igreja, né? Que através do Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo através da igreja, nós vamos falar sobre o Espírito Santo mais para frente, mas o Espírito Santo ele usa a igreja para dar continuidade ao trabalho de Cristo na terra, né? A verdadeira vida que está em você chegará aos outros, aleluia! Agora você tem vida em Cristo e essa vida chegará aos outros e esses outros eles virão e também farão parte dessa igreja, aleluia! Isso é ser uma bênção para o mundo. A igreja está neste mundo, embora não é do mundo, a igreja está aqui para ser uma bênção. A igreja não está aqui para brigar, a igreja não está aqui, né, para entrar em polêmicas, embora, né, o evangelho já é polêmico quando a gente prega neste mundo, mas a igreja, o intuito dela não é guerra, é paz, né? O intuito da igreja é, sabe, continuar pregando sobre a vida de Cristo, aleluia, ser uma bênção para abençoar aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que precisam de salvação. A igreja é para ajudar as pessoas, né, chegarem ao conhecimento de Cristo, aleluia. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim para integrar-se à igreja, tá? Ah, eu recebi a salvação, mas eu não vou para a igreja. Recebi a salvação, mas não. Quem é realmente salvo vai amar estar no meio do povo de Deus, vai amar essa igreja, vai amar dar continuidade à igreja, ao evangelho, vai amar trazer outras pessoas para o reino de Deus. Você não foi salvo apenas por ser salvo. Oh, fui salvo, que bom a minha salvação. Estou feliz com a minha salvação, né? Agora, não é só para isso. Como gratidão de ter sido salvo por Jesus, por ter sido salvo da condenação eterna, agora nós temos que
né? Ser instrumento de salvação. Inclusive eu tenho uma canção que eu vou estar postando no YouTube, uma canção antiga que Deus me deu, é a minha primeira canção que Deus me deu, que chama Instrumento de Salvação. Uma das frases lá, eu digo para Deus, né? Assim como o Senhor me resgatou, faz de mim instrumento de salvação. Então nós não fomos salvos só para ficar desfrutando a salvação. Nós fomos salvos para ser instrumento de salvação, para sermos usados também para salvar outras vidas, que muitas vidas através de nós venham para o Senhor Jesus e também sejam inseridas nessa família que se chama igreja. Amém? Então, por isso, né, por causa disso, porque você é igreja, porque você faz parte da igreja, faz parte da família, é por isso que você precisa compreender bem, né, o que significa ser igreja, né? Vamos conhecer então, né, quais são os objetivos e as ordenanças de Jesus acerca da igreja, tá? Primeiramente, o que é igreja? O que significa a palavra igreja? Igreja, né, vem de uma palavra grega que chama eclésia, tá? Talvez você já ouviu por aí. Eclésia, né, na verdade não uma, mas de duas palavras gregas. Ek significa fora. Clésia, chamados. Então, igreja significa chamados para fora. Para fora de quê? Fora do mundo, do mundanismo, da carnalidade. Nós fomos chamados para ser diferentes do mundo. Nós não fomos chamados para poder praticar as mesmas coisas do mundo. É por isso que é comum, né? Quando você que ainda não se converteu, mas vai se converter em nome de Jesus, você vê o seu colega que agora ele está frequentando a igreja, agora ele está indo para a igreja, aí ele começa a parar de fazer as coisas que ele fazia. Ele para de ir nas festas mundanas, para de beber, de fumar, né? Ele para com as baladas, com aquelas coisas, né, que só traziam, no final das contas, angústia. Parou de ter uma vida, né, pecaminosa, de carnalidade, de fornicação, porque foi chamado para fora do mundo. E Deus também te chama para fora do mundo. Chama você para ser eclésia, chamados para fora. Então, igreja significa, né, chamados para fora. Também tem a conotação chamados para fora e pregar a palavra, mas a essência da palavra é essa chamados para fora da carnalidade, né, chamados para fora do mundo e para dentro da igreja, para dentro da vontade de Deus. Amém? Então a palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora do mundo, tá? Aleluia. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de quê? Você também vai escutar outros nomes, né? Crentes, irmãos, cristãos, santos do Senhor, eleitos de Deus, amados. E na época dos discípulos era chamado também de os do caminho. Um dia nós vamos falar sobre isso, não agora, tá? Então, você vai encontrar vários nomes aí, né, que se resumem num só: Igreja do Senhor, tá? Então não fica chateado se alguém chama, crentão, sou mesmo, sou crentão, sou igreja, né? Irmão, nós somos irmãos mesmo, por isso que você vê como a pessoa vai para a igreja, é irmão para cá, irmão para lá, porque nós somos famílias do Senhor, então nós somos irmãos sim. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Oh, glória, novamente, né? Ela não está restrita a uma área geográfica e nem a um único povo da terra. Glória a Deus por isso. Nós aprendemos isso na salvação, né? Sobre a salvação. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Então, né? Não está restrita só à igreja do Brasil, à igreja dos Estados Unidos, à igreja da Coreia do Sul. Não, né? A igreja espalhada para o mundo inteiro, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador faz parte dessa igreja maior, dessa igreja do Senhor. Tem as congregações para organizar, né? E aí tem as suas placas, as suas regras internas, né? Seus dogmas. Mas todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e confessou, mesmo que ele seja de qualquer igreja, com qualquer nome, mas que professa a fé em Jesus Cristo, essa pessoa também faz parte da igreja. Amém? Glória a Deus. E é como se fosse um lado invisível da igreja. Tem um bichinho aqui que tá me incomodando. Sempre vem numa live, tem alguma coisa, né? É como se fosse, né, o lado invisível dessa igreja universal, né? A gente não vê todo mundo, mas sabe que eles estão lá,
glorificando a Deus, servindo a Deus, cada um na sua congregação. Embora a palavra igreja seja empregada em primeiro lugar para descrever totalidade de crentes que vive em todo o mundo, você pode usá-la também para se referir aos cristãos de um determinado lugar, isto é, igreja local. Então, quando eu estou com a minha congregação, eu também posso dizer, estou com a minha igreja, né? Então, a nossa congregação, por exemplo, né, chama Ministério Virtude Igreja Cristã. Então, também pode ser chamado igreja, né? Tem Igreja Deus é Amor, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Batista de todos os tipos, né? Somos igreja. O que o mais importante não é a placa, mais importante é o cabeça, e nós vamos falar isso depois. O cabeça é quem? Jesus Cristo. Ele que é o mais importante, não é a placa da igreja que é mais importante, né? Os nomes são apenas para organizar, né? Mais importante é servir a Deus. Vamos lá falar sobre alguns símbolos da igreja. Primeiro símbolo da igreja, o primeiro símbolo é o corpo. Eu amo né, essa simbologia da igreja como corpo. Inclusive, estamos estudando também na Escola Bíblica Dominical na Igreja Virtude em Belo Horizonte, estamos estudando sobre Atos, né? E estamos exatamente falando, né, sobre o corpo de Cristo. Então, um dos símbolos da igreja é o símbolo corpo, né? Jesus não está mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe em qualquer parte do mundo, né? Ele introduz a sua vida para formar um corpo, né? Por ter a vida em Cristo, a igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, uma associação ou um clube, um organismo, algo que tem não é algo assim, só um ajuntamento de pessoas. Não. Pela palavra, nós entendemos que nós somos, né, um corpo. Um corpo. Vamos lá ver alguma referência aqui. Romanos 12, capítulo, versículo 4 e 5. Aleluia. Vou dar uma voltada aqui primeiro e nós vamos ler. Volta comigo aqui e vamos ler, anote uma referência aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 20. Depois a gente vai em Romanos. 1 Coríntios, capítulo 12, 14 e 20. Vai comigo lá. Anota essas referências, tá? 1 Coríntios 12, 14 e 20. Vamos ler essa referência aqui, né? Para dar base para aquilo que nós falamos aqui agora, tá? Diz assim, 1 Coríntios 12, 14 ao 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Eu amo essa palavra. Eu amo. Pensa em uma palavra que me deixa assim entusiasmada. É falar de corpo, é falar de comunhão. Eu amo. Glória a Deus. E não por coincidência, mas por providência divina, nós estamos falando sobre isso na Escola Bíblica Dominical e estamos falando isso aqui na introdução da teologia. Então, né, nós somos membros deste corpo. Cada um é diferente, mas faz parte deste corpo. A própria Bíblia vai dizer, né? Se todo mundo fosse olho, como que estaria esse corpo, gente? Se todo mundo fosse pé, se todo mundo fosse ouvido, cadê? Onde estaria o corpo? A própria Bíblia vai dizer, né? Onde estaria o corpo? Se fosse só um membro só, então não teria corpo. Mas cada um de nós, com suas funções diferentes, formamos o corpo de Cristo. Então, um dos símbolos da igreja é ser corpo. Agora sim, vamos lá em Romanos 12. Aleluia.
Romanos 12, volta um pouquinho. Romanos capítulo 12, por isso que eu falo que eu amo tanto Romanos 12, por isso que de vez em quando eu falo Romanos, já cai no 12, né? Agora sim, Romanos 12, 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aleluia, membros diferentes, mas do mesmo corpo. Nós pertencemos uns aos outros, nós estamos ligados uns nos outros, formando o corpo de Cristo. O corpo é de Cristo. Amém? Não é o corpo da Martinha, não é a vontade da Martinha, é o corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler aqui também Colossenses. Vamos ver aqui. A igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, como eu falei, uma associação ou clube, né? Então nós somos vários membros que formamos um corpo. Colossenses 1:24, vamos lá em Colossenses, eu gosto. Espero que você esteja sendo abençoado. Você está assistindo uma aula online, né? Do curso de capacitação teológica do Ministério Virtude. Eu estou aqui antecipando uma aula online para os meus alunos que vão receber a aula e com certeza vão receber tarefas. Quem está entrando de gaiato aí, né, assistindo e sendo abençoado, não vai ter tarefa não, só meus alunos e vale ponto, tá bom? Vale ponto. Colossenses capítulo 1, versículo 24, eu espero que você esteja anotando, abrindo sua Bíblia também comigo, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: regozijo-me. Isso mesmo. Regozijo-me agora no que... Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das minhas aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Né? Quem falou isso? Paulo, né? Ele tá falando assim, olha, tá reafirmando. Eu tô padecendo aqui, mas é pelo corpo. Eu tô me alegrando aqui por padecer a minha carne, crucificar a minha carne, mas em prol do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu tô cumprindo aqui o resto das minhas aflições, eu tô vivendo as minhas aflições, cumprindo como se fosse o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então todos nós temos que nos esforçar pelo corpo, que é a igreja. Né? Nós não podemos escorar nenhum e nem outro, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Como membros do corpo, nós temos que fazer a parte. O coração faz a parte dele, os rins fazem a parte dele, né? A bexiga faz a parte dela, os pés faz a parte dos pés, as mãos faz a parte das mãos. Então nós somos, eu não sei que parte do corpo você é ou eu sou, mas nós temos que fazer a nossa parte para que o corpo, né, ele venha ser mantido. Não pode um fazer o outro não fazer, né? E Paulo vai reafirmar aqui que nós somos a igreja. Ó, tem um mosquitinho aqui, tá? Nós somos a igreja de Jesus. Este corpo é a igreja de Jesus. Eu vou pegar ele, tá? Ao vivo aqui, ó. Normal, né? Se não acontecer nada na nossa live, não é a nossa live, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, tá? Lemos aqui em Colossenses. E este corpo, né? Quem que é a cabeça deste corpo? Esse corpo possui uma cabeça. Vamos lá em Efésios 4:12. Temos lido isso também na escola dominical. Vamos ler Efésios 4:12. Diz assim a palavra em Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Se o corpo é de Cristo, a cabeça é Cristo, né? A palavra vai dizer que o corpo é de Cristo, a cabeça é Cristo. Aleluia! Então nós temos que trabalhar para aperfeiçoar este corpo cuja cabeça é Cristo, né? Ele é o chefe, ele é o guia, ele é o principal, ele é o príncipe da igreja. Eu tenho falado isso na escola bíblica dominical. Se ele é o cabeça e ele é, a mente, os pensamentos têm que ser de Cristo, a visão tem que ser de Cristo, nós temos que ouvir aquilo que Cristo ouviria, falar como Cristo falaria, né?
Nós temos que deixar todos esses membros que somos nós ser guiados pelo cabeça, que é Cristo. Aleluia! Então, um dos símbolos da igreja é o corpo, amém? Então, agora nós vamos para o outro símbolo, que é o mais comum, né? O outro símbolo da igreja é o templo, que também é igreja, o templo, né? Embora Deus habite em toda parte, ele se localiza em determinados lugares para nós nos encontrarmos, adorarmos e louvarmos a Ele. Ou seja, onde nós estamos reunidos, o Senhor se faz presente. Então, cada crente, né, ele é um templo de Deus, mas também é membro do corpo de Cristo, e nós também somos chamados, mesmo indo no templo, nós também somos chamados de templo. Então nós somos o templo de Cristo. Uma das coisas que é chamada a igreja representada é pelo templo, tá? Nós temos o templo físico, que nós reunimos ali juntos, né? Você vai no culto de domingo, quarta, não sei que o dia que é o culto da sua igreja. Então você vai no templo, que também é chamado de igreja. Então é representado pelo templo. Deixa eu ver, parece que deu uma parada. É representado pelo templo. Mas o mais importante não é os tijolos, as paredes. Aquele lugar se torna especial porque nós estamos ali reunidos em torno do nome de Jesus. Mas nós podemos também, né, chamar de igreja o templo. Amém? Então, como eu falei, embora Deus habite em toda parte, né, ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado também ali por outras pessoas. Então é importante ter um lugar onde nós vamos nos reunir para adorarmos, louvarmos a Deus, né? E especialmente, particularmente, cada crente também é um templo. Vamos lá em 1 Coríntios, anota aí, 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Os bichinhos de luz tá para todo lado. 1 Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Já nós estamos finalizando essa aula. E daqui a pouco eu tenho que dar uma aula. Aí já é aula de música, né? Aqui a gente assovia e chupa cana ao mesmo tempo, tá? Mas ainda tem uns minutinhos ainda. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós também, como igreja, somos templo de Deus. E aqui está dizendo que nós temos que ter zelo conosco, nos guardar, nos preservar, né? Porque nós somos de Deus e Ele é santo. Então nós não devemos, né, banalizar isso. Não devemos vestir de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito com o nosso corpo, porque agora nós somos, né, esse templo de Deus. Você recebeu a salvação, você se tornou família de Deus, você se tornou igreja, parte da igreja do Senhor, um membro, e agora você também é templo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Por causa da união e da comunhão que os crentes têm em Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Agora aparece aqui, né, além de templo, tá? Nós somos simbolizados também pelo templo, e agora a igreja também é simbolizada por uma noiva. Vamos lá abrir em 2 Coríntios 11, 2. Vai mais pra frente lá, você tá aberto aí na 1 Coríntios, vai pra frente, abre em 2 Coríntios. Acho que tô um pouquinho acelerado, eu gosto de fazer um pouquinho mais, né, lento. Mas quando a aula é online, a gente não interage tanto como, não interage, né, na verdade, como na aula, né, que a gente bate aquele papo, aquela troca de conhecimento, mas faz parte, né? A tecnologia está aí para ser usada, então vamos usar. Vamos ver onde é que a igreja, onde que na Bíblia fala que a igreja é noiva? Então, olha, nós temos, né? Nós somos simbolizados pelo corpo de Cristo. Nós somos
templo, a igreja também é templo, e a igreja também é conhecida como a noiva, tá? 2 Coríntios 11:2 vai dizer assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, uma noiva pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, né, a igreja é chamada de noiva de Cristo, né? Então, muitas vezes na Bíblia vai aparecer esse simbolismo, né? A igreja como a noiva de Cristo. E essa noiva tem que ser cuidada, ela tem que ser adornada, ela tem que ser preparada. Paulo vai dizer assim, olha, eu estou preparando vocês, né? Ele como pastor, ele estava preparando as ovelhas, ele fala assim, eu estou preparando vocês como alguém que prepara uma noiva para se encontrar com seu noivo, a saber, Cristo. Então nós temos que ter cuidado, zelo com a igreja, zelo com as ovelhas, zelo com os liderados, viu? Pastores, líderes, diáconos, obreiros. Tem um zelo com a noiva de Cristo, tem que ser cuidada, tem que ser limpa, tem que ser lavada, tem que ser, sabe, zelada, porque ela está sendo preparada para Cristo. Então, nós como pastores também somos parte da noiva, mas como pastores também nós preparamos, né, a noiva aí para se encontrar com Cristo, né? E não pode encontrar esculhambada, não. A noiva de Jesus, ela é santa, ela tem que ser sem mácula, sem sujeira, vestes brancas. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui o que mais nós podemos falar mais nessa aula, né? Então, Paulo ele vai afirmar, eu estou preparando uma noiva a saber, né? Para o noivo, a saber, Cristo. Vamos ver lá em Efésios, vai lá em Efésios capítulo 5, é assim, abre muita Bíblia para lá e para cá. Efésios capítulo 5, versículo 25, anota aí também. Vós maridos, Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, né? Ele declara para os Efésios, né? Para o povo de Éfeso, o amor de Cristo pela igreja. E vai dizer, olha, o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E vai dizer que Jesus amou tanto a igreja que ele entregou a sua vida pela igreja, que é a noiva de Cristo. Aleluia! Tamanho amor que Jesus, né, tem e teve por nós, que ele entrega a sua vida, né? Entrega a sua vida por amor a essa noiva que somos nós, que é a igreja. Ele se entregou. Então, a noiva e o noivo viverão juntos para sempre. Quando? Onde está escrito isso? Vamos lá em Apocalipse 22:17, que também alegra o nosso coração e dá uma segurança, né? Dá uma segurança e anima a gente a viver em santificação, anima a gente a viver, né, se guardando, porque tem uma promessa, né? As bodas vão chegar. Você é noiva de Cristo, essas bodas vão chegar e nós vamos viver junto com ele para sempre. Apocalipse 22:17 diz assim, ó. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui está dizendo, né, que a noiva de Cristo tem que dizer, vem, vem. Porque quando ele vier, nós vamos morar com ele para sempre. Aleluia! Nós vamos viver com ele para sempre. Glória a Deus. Aleluia. E para fechar hoje essa aula, já está acabando, mas ainda não está acabando a lição. Nós estamos ainda, né, dentro da lição, da terceira lição, e tem muita coisa. Mas para finalizar essa aula, eu quero ler com você. Na verdade, eu quero enfatizar com você, dentro dessa realidade de esposa e noiva, declarar que nós somos família, né? Outro símbolo da igreja, o qual se pode destacar na Bíblia, é a família. Você agora, né, é membro dessa família. Tem hora que você é filho, tem hora que você é representado pela figura do filho, tem hora que você é representado pela figura da noiva,
mas nós somos todos a família do Senhor, amém? Ao receber Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos inseridos nessa família, nunca se esqueça, tá? A igreja, ela é uma família. Você faz parte dessa igreja. Ame a igreja, tá? Nós ainda estamos só iniciando, né? Nós vamos falar dos objetivos da igreja, nós vamos falar sobre os mandamentos, o que Deus pede para a igreja. Mas eu queria que nesse início você pensasse nisso. Você recebeu a salvação, você recebeu Jesus, você é da família. Você é filho, você é membro desse corpo, você é noiva do Senhor, você é templo do Espírito Santo. Tudo isso é ser igreja e muito mais que nós vamos falar nas próximas aulas. Não esqueça disso, tá? Para os meus alunos, depois eu vou mandar uma tarefinha para saber se você assistiu, né? Que você possa assistir quantas vezes for necessária, que você possa entender o que é essa igreja, tanto para você continuar sendo uma boa igreja do Senhor, quanto para ensinar a outros a serem igreja. Amém? Eu vou ficando por aqui nessa aula. Nós estamos na lição na terceira lição, não acabou a terceira lição, mas nós vamos ensinando aos poucos, tá? Se você perdeu a aula passada, eu deixei aí um resumo dela e assista com carinho, com amor, né? Os meus alunos, eu encontro vocês na sala de aula. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor! Depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube, aí você visita o nosso canal, tá? Canal Virtude, Ministério Virtude, Igreja Cristã.